Olá, bem-vindo e obrigado por acompanhar os tutoriais junto aqui ao canal. Eu vou aproveitar a sugestão do seu Carlos Diniz, que é um internauta que acompanha aqui os tutoriais junto ao canal, do qual ele sugestiona a animação de um texto pela linha do tempo usando as curvas. Vamos ver como é que a gente pode fazer isso de forma prática e simples usando os recursos de curva. Então vamos apagar inicialmente o cubo, tecla X, Delete, e vamos acrescentar na área um objeto curvo, Shift A. Vou usar aqui o objeto curvo do tipo Bezier, apenas um objeto para referência, para a gente poder ativar as ferramentas que precisamos para o efeito. Aconselho a vocês agora que vocês usem a visão frontal ortográfica, pode ser feita clicando nesse pontinho verde. E aqui nós temos uma visão de dois planos, fica mais fácil, já que eu só estou utilizando aqui um mouse para poder fazer a assinatura, e o mouse não é muito preciso, seria interessante aí uma mesa digitalizadora para tal efeito ficar bem mais interessante. Então vamos lá. Com o objeto curvo aqui, nós vamos entrar no modo Edit Mode. Percebo que eu já tenho as ferramentas aqui ativas para poder trabalhar. E como eu não vou precisar desse elemento aqui, que foi usado só para referência, eu vou usar a tecla X e vou apagar os segmentos. Apesar de apagados, vocês vão ver que eu tenho aqui a opção Bezier Curve ainda ativa e tem o ícone que representa ela no editor de propriedades. Com isso eu posso ativar a ferramenta de desenho. Então eu vou clicar no Draw, que é o pincel, e aqui eu vou tentar fazer o nome do seu Carlos aqui com o mouse. Desculpa aí, mas com o mouse é complicado. Pronto. Eu tenho uma assinatura prática. Essa assinatura foi desenvolvida aqui na área. Se eu quiser trabalhar depois as imperfeições da curva, eu posso entrar no modo Edit Mode, selecionar os pontos de âncora, trazer com a tecla G mais para baixo, dar mais suavidade na inclinação nos pontos ganchos. Aí vocês podem, com o tempo, trabalharem melhor a formatação, como irá aparecer a assinatura. Então, não vou perder tempo com isso não, vou apenas mostrar a vocês como a gente pode fazer o efeito prático. Voltando ao Object, o primeiro passo é nós criarmos o efeito de objeto tridimensional para a curva que nós desenvolvemos. Pode ser um nome, pode ser dois nomes. O detalhe é que a gente, na hora que escrever o nome ou o sobrenome, a gente não pode separar as letras enquanto estiver com a ferramenta de curva acionada. Se nós separarmos as letras, esse objeto separado ele passa a ser um outro objeto a ser trabalhado aí no processo. Pelo nome aqui, eu posso agora vir nas configurações de curva, clicar no ícone e vou abrir a opção Geometria. Eu vou correr aqui para poder ver as configurações. Notem que em Bevel nós utilizamos naquele tutorial retrasado aí um objeto externo para criar a formatação que nós vimos daquele nome Ana que eu escrevi. Aqui eu vou utilizar, em vez de um segundo objeto, essa opção chamada Depth, que é a profundidade. Então eu posso vir aqui nessa opção, utilizar ponto 12, Enter. Eu obtenho uma formatação tridimensional para aquele texto, que é a assinatura que eu fiz. Aqui, se eu quiser corrigir melhor, eu posso entrar no modo Edit Mode, selecionar os pontos ganchos de cada ponto ângulo, usar a tecla G e criar os detalhes aqui de correção para fazer a assinatura ficar melhor. Então, o que é que eu preciso para criar uma animação dessa assinatura aparecendo aqui na área? Eu posso usar a linha de tempo. A linha de tempo aqui, por padrão, o Blender coloca 250 frames, eu posso utilizá-lo. E para a nossa finalidade aí do feitio da assinatura aparecendo com o tempo, nós vamos voltar a nossa atenção para as configurações de Bevel. Eu tenho aqui uma opção chamada Bevel Start, que é o início, e Bevel End, que é o fim. Eu vou utilizar a opção Bevel End para fazer a animação que eu pretendo. Porque Bevel End eu consigo fazer do início para o fim. Em Start eu consigo fazer do fim para o início. Então, eu utilizando a opção End, o que é que eu vou fazer? Eu vou clicar no frame 1 e vou encostar o cursor no slider End, pressionar o botão esquerdo e arrastá-lo até o fator 0. Veja que eu defino de forma contrária toda a assinatura lá na tela principal. Ou seja, em 0 End aqui eu não consegui o efeito da assinatura aí no formato tridimensional. Então eu entro aqui com o cursor sobre essa opção em 0
Clico o botão direito e insiro a primeira chave no frame 1 da animação. Chave criada, ficou amarelo, aqui surgiu um pontinho, que é justamente a animação criada. Vamos selecionar aqui, nesse exemplo, o frame 60. Então, vou clicar aqui sobre 60, com ele selecionado, eu agora vou voltar no End, pressionar o botão esquerdo do mouse e arrastar para o fator 1. Eu crio a formatação tridimensional do texto. Volto aqui no End, botão direito, Insert Keyframes. Veja que se eu voltar aqui para o frame 0 e começar pressionando a barra de espaço, o Alt A ou clicando em Player, a animação da assinatura sai de forma bem rápida. Para eu fazer com que essa animação seja mais lenta, eu posso pegar esse segundo quadro frame que eu criei, arrastá-lo para mais distante. Como é que eu faço isso? Eu encosto o cursor na área da janela, Alt A para desativar as chaves, vou usar a tecla B, selecionar apenas essa segunda chave, e vou usar a tecla G, que eu desloco a chave na linha do tempo. Vou deixá-la aqui no frame 200, ela não está mais no 60. Então, se eu voltar a animação, o processo agora da assinatura ele fica mais lenta na animação. E é com esse feitio aí que vocês conseguem simular uma animação simples e prática. Então, se vocês quiserem agora chavear a tela para criar um efeito, eu posso, por exemplo, clicar aqui na câmera, vou travar a câmera com N, vou vir aqui em View, Lock Câmera, vou usar o N para fechar, vou usar o scroll do mouse e aqui eu consigo, utilizando o gizmo, posicionar a minha assinatura no melhor ponto que eu deseje aí junto à área. Eu posso usar a mãozinha para arrastar a tela, posso usar a lupa pressionando o botão esquerdo para aproximar a assinatura. Então, se eu quiser renderizar essa animação, eu posso voltar o passo inicial e nós vamos ter aqui o feitio visto pela lente da câmera de como a assinatura procederá. Lembra vocês que se eu criar o sobrenome, eu preciso criar os mesmos parâmetros que eu criei junto ao primeiro nome. E posso ativá-los aqui. Então aqui só cabe a vocês agora colocarem um material adequado, um plano de fundo e utilizar esse recurso no que vocês tiverem interesse aí junto ao projeto de vocês. Bom proveito da dica e até o próximo tutorial.